Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como construir uma função no Excel que monta uma tabela de amortização do SAC, do Sistema de Amortização Constante. E aí você pode usar na planilha, e aí só coloca os parâmetros principais, a gente vai ver. E a partir daí já sai na própria planilha Excel, onde você coloca essa função toda, a tabelinha já montada, colocando o que é amortização, o que é saldo devedor, parcela, juros e assim por diante. Eu vou mostrar fazendo essa função com a possibilidade de ter carência ou não. E além disso, com dois tipos de carência. A carência onde se paga juros e não se amortiza nada, e a carência onde você não paga nem juros nem amortiza, aí é uma carência onde você vai capitalizar o principal, ou seja, você vai pegar os juros devidos e vai somar ao valor principal e vai acumulando até quando acaba o período de carência, tá ok? E depois você pode pegar essa função, ou macro, como quiser chamar, como base e construir outras tabelas de amortização, como a tabela Price, o sistema americano, assim como pode criar diferentes tipos de carência. Então, quero uma carência diferente, pode modificar aí tranquilamente. A gente vai ver como é fácil e é legal depois até para você fazer simulação de financiamento. Para quem não conhece muito o que é o sistema de amortização constante ou SAC, a gente tem vídeos explicando isso daí, então entra depois no canal, dá uma olhada nos vídeos para entender melhor como funciona isso daí, tá ok? Então, vamos lá para o Excel? Tá aí, pessoal, estamos aqui no Excel. Aqui no Excel, essa é a página inicial, eu já deixei aqui nessa aba chamada Desenvolvedor. Que se alguém não estiver vendo essa aba, não tem problema. Põe, por exemplo, o cursor aqui em cima do nome da planilha, clica com o lado direito, e aí você clica aqui em exibir código, e aí a gente entra aqui nessa seção onde a gente vai criar o nosso módulo, tá ok? Deixa eu voltar aqui para o Excel. Eu não salvei ainda, então é bom você salvar. Vou clicar aqui a página inicial, salvar como, e aí eu já vou clicar aqui no meu diretório onde eu salvo aqui as planilhas que vem aqui no vídeo. Então eu vou chamar aqui, ó, função, função para amortização saque. Na verdade, você pode escolher o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, vou escolher pasta de trabalho habilitada para macro de Excel, tá certo? Excel, salvar, pronto, já salvei. Sempre salva, é bom. Vou tirar aqui do salvamento automático, mas é bom deixar ali. Então, para começar a editar, a função é uma macro. E eu quero que essa função seja como uma função Excel. Então, eu coloco aqui alguns parâmetros. Então, ponho o nome da função. Vou colocar já os parâmetros, até para a gente falar aqui da função. Para montar uma tabela de amortização, eu preciso do chamado valor principal, que é o quanto a gente vai tomar dinheiro emprestado ou vai financiar, tá ok? Então, vou colocar um valor aqui, por exemplo, 100 mil. Aqui vão ser reais. Quando a gente vai mexer nesses valores, outro parâmetro importante é a taxa de juros. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 10% ao mês, pode ser ao ano, assim por diante. Quando a taxa, estou colocando qualquer valor arbitrário. Número de parcelas, tá ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, número de parcelas, 5 parcelas. Já que a taxa de juros é ao mês, são parcelas mensais. Vou colocar aqui, eu falei para vocês que tem a carência, então, número de meses de carência.
Então, também vou colocar aqui esse número de meses de carência. Eu vou colocar 0 agora, mas depois a gente pode aumentar, e a gente vai aumentar. E o tipo de carência, tá ok? Esse tipo de carência vai ser 0 ou 1. Na verdade, 0 eu vou fazer 0 ou diferente de 0. 0 quer dizer que paga só juros, e diferente de 0 não paga nada. Não paga nada. E aí foi que eu comentei com vocês. Você vai depois poder mudar isso daqui. Então, eu vou querer uma carência diferente e tal. Quero que pague juros em uma parte do principal. Aí você pode inventar e você mexe lá no código da macro. Tá ok? Ou melhor, no código da função. Tá joia? Então, eu vou criar uma função que eu vou colocar aqui, ó. Saque, eu vou chamar de saque amortiza. Por enquanto, vocês percebem que eu escrevo aqui saque e não aparece nada. Está aparecendo aqui uma função juros acumulado, tal, que é o que mais aparece. Então, eu vou querer escrever aqui o nome da função, ela vai aparecer aqui, e aí eu vou digitar aqui essa função, os parâmetros, tá certo? Outra coisa, esses 3 parâmetros aqui, vou colocar numa corzinha diferente, esses 3 primeiros eu quero que sejam obrigatórios, tá? Então tem que informar. Esses últimos 2, número de carência, meses de carência e tipo de carência, eu vou deixar como opcional. Então pode colocar ou não, tá ok? E a gente vai ver como fazer isso daí lá no código, tá certo? Outra coisa, alguma coisa importante, a gente tem que pensar um pouco na estrutura dos dados. Então eu vou montar uma tabela. Quando eu usar a função, eu quero que ele monte uma tabela, e nessa tabela eu quero o seguinte, eu vou mostrar aqui, deixa eu só mudar aqui, ó, isso aqui, para a gente ficar menos poluído. Então, eu vou colocar aqui a função e ele vai montar a tabelinha, e para a gente planejar a tabelinha, eu vou colocar o seguinte, olha, vai ter linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, na linha 0, eu vou colocar o título da tabela. Na linha 1, aí ele já vai começar aqui com... Aqui são 5 parcelas, tá? Então, na linha 1 aqui, eu vou colocar o número, o valor aqui, o principal, tá ok? E aqui na linha 2 em diante já começam as amortizações. Então, e aí vai por diante. Então, e eu vou ter depois no final uma linha que vai ter o linha 7 aqui, por exemplo, vai ter o total, a totalização da tabela. Tá joia? Então, na estrutura que eu vou montar aqui, e essa tabela vai ter algumas colunas. Então, só para a gente entender. Então, na linha 1, essa tabela que eu estou montando é uma matriz. Então, na linha 0 vai ter o título, na linha 1 vai ter o valor principal, na linha 2, 3, 4 e 5, eu estou colocando essa aqui, ó, eu tenho 5 parcelas nesse exemplo, tá? Então, nessas linhas 2, 3, 4 e 5, são 5 amortizações, tá ok? E na última linha, eu vou ter a totalização da tabela, tá certo? E as colunas vão ser da seguinte forma. A coluna 0, eu vou colocar o período. Na coluna 1, 2, opa, deixa eu ver, 3, 4. Então, 0 é período. Aqui eu vou colocar o saldo. Depois vou colocar a amortização.
abreviando aqui só para ir mais rápido, aqui os juros e aqui a parcela. Ok? Então, a tabela matriz que a gente vai montar com os dados, ela vai ter essa cara aqui, ó. Então, na primeira coluna da matriz vai ter o período. Então, o que é o período? É 1, 2, 3 e assim por diante. A primeira parcela, a segunda, tá? Primeiro mês, final do primeiro mês, final do segundo mês e assim por diante. Na coluna 1 vai ter o saldo, o devedor. Na coluna 2, a amortização. O 3, os juros. E 4, a parcela. Tá? Lembrando a seguinte, e aqui estão as linhas da tabela, considerando cinco parcelas mensais. E aqui, pessoal, lembrando o seguinte, no sistema SAC, a primeira coisa que a gente calcula aqui são as amortizações. Então, aqui, em primeiro lugar, a gente calcula a amortização. Depois, a gente calcula os juros. Os juros é a taxa de juros vezes o saldo devedor anterior. E o terceiro passo é a parcela. Tá, ok? E, finalmente, a gente atualiza, o quarto passo é atualizar o saldo devedor, pegando o que a gente tinha de saldo amortizado no final do período anterior, menos a amortização. Então, está aqui a nossa estrutura de dados. Então, vai ser uma matriz. Tá certo? Aqui, número de linhas, e a gente vai colocar em cada linha. E aqui, as colunas. Um detalhe é que essa matriz ela vai ter números e ela vai ter texto, já que vai ter o título aqui dessa tabela, tá certo? Como ela vai ser uma matriz que tem texto e tem números, é uma matriz que no VBA a gente chama de variant. Então ela tem dados variados, a gente pode misturar à vontade aqui, colocar objetos, colocar texto, colocar números. Então, estou escolhendo a matriz aqui como tipo de dado e o tipo variant, porque a gente vai misturar números com strings, que são cadeias de caracteres, tá certo? Então, de forma rápida, essa é a nossa estrutura de dados. Sempre antes de fazer um código, fazer uma máquina, uma função, seja o que for, você tem que pensar como você vai armazenar o dado, o que você vai colocar, organizar isso daqui. Então, de uma maneira bem breve, eu coloquei, isso foi o que eu imaginei para a minha estrutura de dados e o tipo de dado que eu vou usar, que é esse daqui. Tá joia? Muito bem, com isso agora já na cabeça, tá certo? Na cabeça, antes da cabeça ter um planejamento inicial ali, que é o que eu estou colocando aqui embaixo para vocês. Aí, pessoal, posso clicar tanto aqui, ó, exibir código. Então, eu vou clicar aqui em exibir código, tá certo? Ou vou diminuir aqui, ó, posso digitar também aqui, ó, Visual Basic. Então, chego no mesmo lugar. Então, tá aqui, ó, essa VBA, função amortização SAC, tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um arquivo, aqui, ó, inserir, e aí eu vou criar um módulo. Então, eu vou criar um módulo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, função amortização SAC, ele criou agora módulos e tem esse módulo 1. Vou dar 2 cliques no módulo 1. Esse módulo 1, a função, para ela ser enxergada pela minha planilha, eu tenho que colocá-la dentro de um módulo, tá ok? Então, foi isso que eu fiz, estou colocando dentro desse módulo 1, que eu cliquei, e agora a gente vai começar a programar a função. Algumas coisas aqui, eu vou colocar aqui, ó, option base 0. Por que esse option base 0? Eu vou colocar um comentário para que a matriz comece com o índice 0. Tá? Lembra que eu mostrei lá que eu vou começar na linha 0 e vou colocar o título, tá certo? Então, quero que o Excel saiba que a matriz é para começar, não só a matriz, mas vetores comecem com 0, não de 1. E aí eu vou começar agora a escrever a função. Então, é uma função que eu quero que enxergue publicamente, então que a planilha enxergue, então tem que ser pública, um public
function, para dizer que é uma função. E o nome que eu vou dar é saque amortiza. Podem escolher o nome que vocês quiserem, tá certo? Esse não é um dos nomes mais chiques e sexys aí, mas é o nome que inventei aqui. Vocês podem criar o nome que quiser. Aí abro parênteses. Vou começar agora a digitar os parâmetros da função, que são aqueles que a gente viu, tá ok? E eu vou seguir o padrãozinho que as funções Excel normalmente usam. Então, o padrãozinho, eles começam normalmente com taxa, e a taxa, eu quero dizer que é o seguinte, olha, que é um valor numérico. Então, eu vou colocar que é um by-val, é um valor numérico que não vai ser alterado, eu não vou mudar os parâmetros, tá certo? Senão, se eu fosse mudar os parâmetros, eu poderia chamar de by-ref, quer dizer que seria uma variável que eu poderia alterar e devolver alguma coisa de volta, não é isso? É um valor numérico que eu vou manter aqui. Aí, taxa. Primeiro eu começar com a taxa. Taxa pode ser um double. Double porque é um número real, tá ok? Então, um número real, essa taxa é a taxa de juros. Então, coloco aqui vírgula. Eu vou colocar aqui um sublinhado, eu dou um espaço sublinhado. O sublinhado quer dizer que a linha continua abaixo, tá? Então, eu vou colocar os parâmetros um abaixo do outro, para não ficar uma salsichona, assim, uma linha lá muito comprida aí que você não consegue nem enxergar. Então, by-val, o segundo parâmetro é o npair, um nome também que o Excel costuma usar nos seus parâmetros aqui, que é número de períodos. E o número de períodos, no nosso caso aqui, vai ser um número inteiro, um integer. Por quê? São 2 meses, 3 meses, assim, não vou trabalhar com um mês e meio, tá? Então, normalmente você vai ter pagamentos trimestrais, semestrais, mensais, anuais. Então, vou manter o número inteiro. Se vocês quiserem trabalhar com outro tipo, podem mexer depois aqui. O outro parâmetro é o valor principal, que também vai ser aqui, ó. Repara que eu coloco o primeiro nome, a primeira letra da variável com letra maiúscula. Isso é até um truquezinho, porque conforme eu estou digitando o nome das variáveis, depois ele vai converter. Se eu escrever em minúscula, ele depois converte para maiúscula. Quando ele não converte, quer dizer que eu digitei alguma variável errada. Tá ok? Então, é um truquezinho para eu ver se eu estou digitando certo. O valor principal, que é quanto a gente tomou emprestado, quanto a gente vai ter que amortizar, pagar a dívida, o valor principal é a nossa dívida. Também é um número inteiro, então é um double. Esses três são obrigatórios, então já está isso dito. Então, quando eu coloco dessa forma, que eles são obrigatórios, vão ter que ser informados. E agora eu vou colocar os parâmetros opcionais. Então, vou colocar aqui o optional. E aqui é o primeiro option, é o carência, tá ok? Então, ele é um valor opcional, que ele vai ser um valor inteiro. Também ele é um número de meses, como a gente usou no NPE. E o carência é o seguinte, ele é opcional, mas se ele não informar nada, eu quero que já comece com um certo valor, inicializado com um certo valor. E aí eu coloco aqui, ó, igual, aqui, igual a zero, tá? Quando eu coloco option carência, quando eu coloco option, já está dizendo que eu não preciso informar esse parâmetro carência, beleza. Quando eu coloco que é inteiro igual a zero, estou dizendo o seguinte, olha, se não for informado, esse é o valor que vai estar valendo. Então, se ninguém colocar nada, nessa função ele já vai imaginar que o carência é igual a zero, tá? Aí, sublinhado. E o último parâmetro é o optional, e é o tipo de carência, que a gente combinou lá, também vai ser um número inteiro, e eu também vou querer começar igual a zero. Então, o tipo de carência zero quer dizer que eu tenho uma carência que só paga juros. E o tipo de carência diferente zero é o que não paga absolutamente nada. Depois, se vocês quiserem, vocês podem inverter isso, tal, criar a sua própria função. Bom, são esses os 5 parâmetros que a gente viu lá no começo, quando estava planejando a função. E o tipo da função, ele vai retornar as variant. Tá? Variant quer dizer, é um monte de coisa misturada e o próprio Excel vai se resolver com isso. Ele já identifica depois o que é caractere, o que é número e tal.
tá ok? Mas é uma função que vai retornar uma coisa chamada uma variável variant. Uma função, qual a diferença de uma função para uma subrotina, para uma sub, SUB? A função, ela sempre retorna alguma coisa, tá ok? Uma subrotina não retorna alguma coisa, tá certo? Ela resolve as coisas dentro dela. Então tá aqui, dou Enter, e ele já deu aqui um end function, quer dizer, terminou a função. Agora eu vou colocar ela aqui no comecinho. E agora eu vou definir aqui algumas variáveis iniciais. Então, vou definir uma variável aqui chamada de saída. Essa variável saída é justamente a tabela, a matriz, tá ok? Por isso eu estou colocando aqui, ó, abre parênteses, fecha parênteses, é a matriz com o resultado final, que a gente vai retornar ao final da função. Já que a função é tipo variant, essa matriz também é tipo variant, até porque o título está em cadeia de caractere, os outros valores estão em números. Agora aqui eu vou criar uma série de variáveis inteiras, I, J, K, I, N, S, integer. Então são variáveis que eu uso para fazer contagem normalmente. Então eu gosto já de usar I, J, K, N, são normalmente variáveis de contagem que a gente vai usar. Então, aqui, ó, só vou anotar aqui. É sempre bom fazer os comentários. Variável saída contém a matriz com a tabela de amortização, tá certo? E J, K, N são as variáveis de contagem. E agora a gente já vai começar a trabalhar, tá? Então, primeiramente, na variável N, a variável N vai estar lá um número de linhas da tabela no final. Então, nela eu tenho o número de períodos, mais a carência, e vou somar que é o da data zero, tá certo? Então, aqui, colocar aqui, ó, são as parcelas, mais período de carência, mais o título, só o título não, mais a linha inicial data zero, onde eu coloco o valor principal, tá? Então esse N tem isso daqui. O K, ele vai ser o número de colunas da tabela, o K é igual a 4. Por que 4? Eu tenho colunas 1, 2, 3, 4, mas tem a coluna 0. Então, tem 5 colunas na tabela. Lembrando que na coluna 0, tem o período. Tá joia? Isso foi que a gente montou ali, ó. Vou mostrar rapidinho aqui no Excel. Na coluna 0 tem o período, na coluna 1 saldo, na 2 amortização, 3 juros e 4 a parcela. Tá joia? Então, deixa eu voltar aqui pro. Então, o K tem esse número. E agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou redimensionar a nossa variável saída. Então, a nossa variável saída, que é a que tem a matriz, agora vai ter o número de linhas mais 1. Por que o mais 1? Por causa da linha de total, que eu não tinha colocado aqui, que eu não quero misturar. A linha de total é uma linha adicional, que eu vou tratar à parte. Por isso que eu não quis colocar aqui. E tem colunas, tá joia? Então, aqui como comentário, então, N mais uma linhas para incluir a linha de totalização. Tá joia? E o K igual a 4, porque lembra que começa aqui, ó, a matriz começa com índice 0.
Então é 0, 1, 2, 3, 4. Tá certo? 5 colunas, começando da linha 0, mais o K aqui, eu coloco 4, que ele já vai entender direitinho. Então, vejam que eu criei aqui a variável saída, aqui mas sem dizer qual que é o tamanho dela. Calculei aqui o tamanho, número de linhas, número de colunas, e aqui eu estou redimensionando a variável de saída para o número adequado de linhas e colunas. Feito isso daqui, agora eu vou criar o título. Título da tabela. Faltou o A da tabela. E agora vai aqui, ó, então, saída 0,0 no título. Vai estar ali a palavra período. Aí quem quiser pode fazer em inglês, usar outra, ou em vez de período chamar data, aí vocês podem, gosto do freguês. Na linha 0, coluna 1, eu quero que apareça saldo devedor. Na saída, linha 0, coluna 2. Veja que eu estou escrevendo em minúscula, mas quando eu saio da linha, ele transforma a variável saída para maiúscula. Aí eu coloco aqui, vai ser a amortização. Amortização. Na saída, 0,3 vai ser aqui os juros, que foi que a gente tinha planejado inicialmente. E na coluna 0, linha 0, coluna 4, eu coloco aqui o valor da parcela. Aí pode chamar de parcela, prestação, o que for. E já vou dar uma adiantada aqui. Aqui, ó. E preparo a linha de totalização. Então, vou dar nome aqui para ela. Então, o saída na linha N mais 1. N mais 1. Na coluna 0, eu quero que escreva a palavra total. Na saída, N mais 1. Não, aí eu já não preciso escrever mais nada. O que eu preciso agora é o seguinte. Agora eu vou inicializar a primeira linha de data e saldo inicial devedor. Então vamos lá, na saída, nossa tabela final, hein? Na linha 1, coluna 0, eu quero colocar a data 0. Coluna 0, a data é a de período. E na saída, na linha 1, coluna 1, o saldo devedor. Então, nosso primeiro saldo devedor, eu tenho que começar o que no saldo devedor? Com o valor principal. Então, eu começo inicialmente o meu saldo devedor, quanto que eu devo? O valor principal. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Saída 1,1, coloco o valor principal, que é o nosso saldo devedor inicial. Tá ok? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, tá aqui, ó. Então, já inicializei aqui a nossa tabela. E agora vai começar a repetição. Então, nessa repetição, o que eu vou fazer aqui justamente, eu vou agora, vou realizar as amortizações saque, o sistema de amortização constante, e preencher a tabela. Tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer uma repetição, eu vou fazer um for. Agora eu vou usar aquela variável de contagem i, para o i igual na linha 1. Na linha 1, deu um errinho aqui porque eu já mudei aqui de linha sem terminar. Então, na linha 1, eu estou colocando o quê? A linha 1 seria nosso primeiro período, data 0. Na data 0, o que acontece? Eu estou devendo o valor principal. E agora vamos os outros períodos. Então, da linha 1, I é um contador de linhas. Da linha 2 até a linha N, e a linha N está aqui, ó.
tem o número de períodos, mais a carência, mais uma linha adicional que é do título. Aí eu vou colocar aqui ó, um next i, para não esquecer. Esse i aqui eu nem precisaria colocar. Eu gosto de colocar porque eu tenho às vezes um for dentro de um outro for para fazer repetição. E eu gosto de saber aonde eu estou terminando um ou outro. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, a primeira coisa, o saída, a linha I, coluna 0, linha I, coluna 0, o que que é? É a data, aqui ó, é o período. Eu quero que ele coloque lá o valor do I menos 1. Então, apesar de eu estar na linha 2, eu estou na data 1, tá? Então, por isso que eu faço I menos 1 para dizer isso daqui. Então, é o período atual, tá certo? E agora eu vou trabalhar com a carência. Então, para carência, eu vou fazer o seguinte: se I menos 1, tá ok? A data atual for menor ou igual ao período de carência, então eu vou fazer o seguinte. Isso daqui quer dizer o seguinte: então, se a minha data atual for menor que o período, menor ou igual ao período de carência, quer dizer que eu estou em período de carência. Tem um tratamento especial. Tá? Else, e aqui, ó, else é para períodos fora da carência. E aqui um end if, tá joia? Então aqui dentro, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui é o tratamento da carência, aqui é o tratamento fora da carência, tá joia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o período fora da carência. Então, por que período fora da carência? Porque é mais fácil pensar fora da carência e depois a gente faz as continhas aqui na carência. Então, se eu estiver fora da carência, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu estiver fora da carência, o que acontece? O meu saldo, a amortização é coluna 2, ó. É bom até o título aqui em cima, ele vai dar o erro que eu saí aqui fora, ó. Coluna 2 é a amortização. No período de amortização constante, a amortização é fácil. O valor principal dividido pelo número de períodos. Então, tá aqui, ó. Então, isso daqui é a amortização. Tá ok? Então, ela vai ser sempre dessa forma. O valor da amortização, fora da carência, o quanto que a gente tem que amortizar é o valor principal dividido por número de períodos, porque é o sistema de amortização constante. A próxima coisa que eu tenho que fazer é calcular a taxa de juros. Então, os juros é I,3. A gente vê aqui em cima onde tem os juros, tá certo? É coluna 3. E os juros é a taxa de juros, que a gente chamou de taxa, é um parâmetro. Vou subir aqui, ó. É o parâmetro de entrada aqui da coluna, tá? Ele vai dar o erro. Toda hora vai dar o erro porque eu estou saindo fora no momento. Então, aqui, ó. Taxa é um parâmetro de entrada, assim como o número de períodos, assim como o principal, tá ok? Então, esses já entraram antes. Então, para calcular aqui os juros, pega a taxa e multiplica por o quê? Pelo saldo, o devedor do período anterior, que é o I-1, tá certo? Aliás, na coluna que está o saldo devedor está na coluna 1, tá ok? Então, não esquecer, ó, e tem aqui em cima. O legal de colocar esse título aqui em cima, que eu consulto aqui em cima, para pegar o saldo devedor. Então, tá aqui. Então, o saldo devedor atual, aliás, o juros atual, que é o da coluna 3, tá certo? Ele é o quê? A taxa de juros vezes o saldo devedor do período anterior, tá? E aqui,
O próximo passo, ó, já calculei a amortização, já calculei os juros, eu vou atualizar aqui o saldo devedor. O saldo devedor está na coluna 1 aqui em cima. Saldo devedor é o quê? É o saldo devedor anterior, é o saída I menos 1 do período anterior, coluna 1, menos o que a gente amortizou. E o que a gente amortizou, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Eu já vou até copiar aqui, ó. É o saída, isso que a gente amortizou agora, ó. Copiar. Então, o novo saldo devedor é o saldo devedor anterior, ó, linha I menos 1, coluna 1, menos o quanto a gente acabou de amortizar aqui. Tá joia? Então, tá aqui. Então, só para anotar, isso daqui é os juros e isso daqui é o novo saldo devedor. E aí só falta, aí alguém pode falar, mas você não atualizou a parcela, tá certo? A parcela eu vou tirar ela fora do IF, fora desse, tá vendo que tem todo esse IF aqui? O que que acontece? Com carência ou sem carência, a parcela eu vou calcular da mesma forma. Então eu vou fazer ele aqui fora, para não ficar repetindo o código, eu vou colocar aqui, ó. Então a parcela vai ser saída UI 4, coluna 4, que é o da parcela, vai ser o quê? Ela vai ser sempre a amortização, que a gente acabou de calcular, amortização na coluna aqui 2, mais os juros, que é o saída, linha I, coluna 3. Então, pronto. Dessa forma, ó, atualizando aqui, atualizando o valor da parcela com a amortização mais juros. Tá joia? E aqui abaixo eu vou fazer outra coisa mais adiante. Deixa eu só, agora vamos tratar a carência. Então veja aqui, ó, fora do período da carência, eu já fiz aqui, ó, calculei o valor da amortização, dos juros, atualizei o saldo devedor e aqui atualizei o valor da parcela e aqui ó, vale dentro e fora do período de carência. Agora eu vou voltar aqui para o período de carência, tá ok? Nesse período de carência, aí eu vou fazer o seguinte: eu tenho agora colocar um if, porque eu tenho tipos diferentes de carência. Então, se o tipo da carência for igual a zero, then, e aqui ó, tipo da carência zero, tipo igual a zero, quer dizer que só paga juros, tá certo? Não paga mais nada. E aqui eu vou colocar um else, ok? Esse else é para o quê? Para o tipo diferente de zero, que não paga nada, não paga juros, não paga absolutamente nada. E aqui eu vou colocar um endif para marcar que acabou isso. Não paga nada, mas capitaliza os juros. Isso quer dizer que eu somo juros ao principal. É isso que eu vou fazer. Tá legal? Capitalizar os juros quer dizer, eu calculo os juros, mas somo com o valor principal. Eu não vou pagando isso todo o período. Então vamos lá. Se o tipo de carência for igual a zero, o que eu estou fazendo? Eu só pago os juros. Então vamos lá. Aí eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou copiar esse código aqui, eu vou aproveitar isso daqui. Por isso que a gente também já fez antes, ó. Vou colocar aqui, marco a região, dou um tab. Vamos lá. Se o tipo de carência for igual... Epa, peraí. Pronto. Ctrl Z. Sempre Ctrl Z ou desfazer aqui em cima. Ó. Refazer, desfazer. Se complicou. Então, vamos lá. Se tipo de carência é igual a zero, o combinado é que eu só pago os juros. Se eu não pago os juros, então minha amortização vai ser igual a zero. Tá certo? Muito bem.
Se o tipo de carência for igual a zero, eu só pago os juros. Então, aqui, ó, pagamento de juros, aqui é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, beleza, continua a mesma coisa, tá certo? E aqui, se eu tenho um novo saldo devedor, é o saldo devedor anterior menos o saída I, vírgula 2, o saída I, coluna 2, que é urgente, que é a amortização. Aproveitamos integralmente aqui o código, a gente só teve que forçar a amortização igual a zero para funcionar bonitinho. Então, olha, beleza. Então, por isso que a gente fez antes aqui, tá certo? Para fora de carência, que a gente aproveita bastante do código. Agora, a mesma coisa aqui, ó. Vou também dar uma aproveitada aqui. Então, aqui para esse caso, vou copiar agora esse aqui de cima. E tá aqui, ó. Então, o tipo de carência diferente de zero. E aí vocês podem, de novo, aqui vocês podem colocar depois um else if e colocar outros tipos de carência. Então, para o tipo de carência diferente de zero, aí o que acontece? Não paga nada, mas vai capitalizar os juros. Então, beleza. Então, vamos lá. Amortização. A amortização vai ser igual a zero. Deixa eu descer aqui um pouco. Tá ok? Então, continua a amortização aqui igual a zero. Agora, o que eu vou fazer assim? Quanto que vai ter de juros? Se eu não pago nada, os juros vai ser também zero. Tá certo? Agora vem aqui. Novo saldo devedor. Agora vai mudar. Então, o que vai mudar agora aqui? Agora é o seguinte. A saída vai ser o nosso saldo devedor, vai ser o saldo devedor anterior. E antes eu estava amortizando, agora eu não estou amortizando. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou somar os juros, porque eu vou capitalizar os juros. Então, eu troco esse menos por um mais. E agora eu vou fazer o seguinte, mais a taxa de juros vezes o quê? Agora eu vou pegar o saldo devedor, vou aplicar o saldo devedor anterior. Então, agora mudou. Antes eu subtraía a amortização. Agora não. Agora eu vou pegar a taxa de juros e vou aplicar sobre o saldo anterior e vou somar. Então, isso daqui, ó, todo esse parênteses aqui é os juros, que eu somo ao saldo anterior e isso vira o novo saldo devedor. Então, o que eu fiz aqui, eu estou capitalizando os juros ao nosso principal, o nosso saldo devedor que está lá. Então, é assim que fica a continha. Então, pega o saldo devedor que a gente tinha e adiciona aqui, ó, mais uma parcela de juros a ele. Tá ok? E agora, só fica fazendo o seguinte. Eu tenho que dizer. Agora vem um truquezinho. Quando eu sair do período de carência, o que acontece? Ó, saindo do período de carência, eu venho para cá, para esta situação. E aí, o que acontece? O valor aqui da minha saída, o valor da minha amortização é o valor principal dividido pelo número de períodos. Então, eu tenho que atualizar aqui, ó, o nosso valor principal. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor principal agora vai ser o novo saldo devedor que foi capitalizado, ó, na linha aqui de cima. Então, veja aqui, ó, que o saldo devedor, o que eu fiz? Eu peguei o saldo anterior e somei os juros, já que eu não estou pagando nada nesse tipo de carência. Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse saldo acumulado, que é, na verdade, o nosso principal lá em cima, ó, e eu vou acumulando juros. E aí eu estou atualizando o valor principal com os juros. Então, inclusive, vai ser juros sobre juros. Tá ok? Juros compostos dessa forma, já que eu estou capitalizando aqui. E aí, quando eu cair para esse período aqui, ó, fora da carência, esse saldo devedor, ou melhor, essa amortização já vai considerar esse principal atualizado aqui. Então, vai fazer bonitinho. E aí, só falta terminar aqui detalhes. Na verdade, sim, a gente já acabou nesse ponto toda a função. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer acumula
os valores para a linha final de totalização da tabela. Então, tem aquela linha, ó, vou voltar aqui em cima, aquela linha N+1, que eu tenho lá o total. Então, eu preciso acumular os valores para essa linha ficar bonitinha. Eu não tinha feito isso, então agora eu vou colocar saída na linha N+1, N+1, N de navio, vírgula, coluna 2, vai ser o saída N+1. Ele já começa tudo com valor zero, tá? Então, isso já facilita a nossa vida aqui. Quem quiser pode inicializar com valor zero toda a tabela, tá? Mas, a princípio, quando o Excel já cria aqui a variável, ele já começa com tudo zerado. Quem quiser pode inicializar toda a tabela com valor zero. Eu não fiz isso, estou dando uma de preguiçoso aí. E deixa a função um pouco mais rápido, já que ele já nasce inicializado com zero. Então, aqui, ó, primeiro estou acumulando aqui o valor da soma das amortizações. E agora, copiar, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, aqui eu só vou mudar aqui para acumular os juros, que é a coluna 3, e depois acumular, somar as parcelas. Tá? Depois, inclusive, é legal dessa linha de totalização que a gente pode até pegar assim, a linha de soma das amortizações tem que dar igual ao principal, e a soma das colunas das amortizações mais dos juros tem que dar igual à soma das parcelas, tá ok? Muito bem, deixa eu apagar essa linha que está a mais. Aí, next, com isso, terminei aqui esse for, tá certo? Que são todas as amortizações. Então, esse pedaço aqui, ó, quem quiser dar um print agora da tela aí com isso daqui e copiar o código, já tem isso daí. A cópia, essa planilha eu vou deixar depois lá no site, no incredulofinanceiro.com, tem a seção planilhas, vocês podem, todas as planilhas que a gente vem aqui tem lá. E agora é o seguinte, uma função no Excel, tá certo? Aqui no nosso VBA, tem que retornar alguma coisa. E como é que ele sabe que retorna? É o seguinte, a gente pega o nome da função, então saque amortiza, que foi o nome que a gente deu aqui em cima, ó, aqui em cima, função public function saque amortiza, esse é o nome, e ela tem que devolver um variant, tá certo? Então colocar saque amortiza vai devolver o quê? Vai devolver a nossa matriz variante, saída. Pronto. Com isso, essa última linha, a gente retorna, ok? Então, aqui, ó, retorna a matriz saída, que tem com a tabela de amortização. Então, pronto. Aqui estou no nosso end function, está aqui a nossa função prontinha, completinha. Agora é só rodar, só a gente testá-la. Vou salvar aqui, ó, não esqueçam de salvar, vou salvar a função. Vou até fechar aqui esse nosso código, tá ok? Esse daqui está o nosso desenho aqui da nossa estrutura aqui da planilha. Então, eu vou criar uma outra pasta aqui, ó. Vou chamar aqui estrutura de dados. Então, vou cortar aqui um Ctrl X. Está aqui, essa nossa estrutura, quem quiser lembrar aqui. E aqui a nossa planilha 1, deixa eu salvar, eu tirei o salvamento automático. Então, agora, vou fazer o seguinte, agora, finalmente, deixa eu apagar aqui essas linhas, só para ficar tudo no mesmo tamanho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pode colocar em qualquer lugar, tá, pessoal? Então, só para a gente ficar aqui. Então, eu vou usar aqui, ó, igual, saque, ó. Aparece agora o Excel localizou. Por quê? Está dentro do módulo, é uma função pública. Então, já posso até dar um tab aqui, saque amortiza. Primeiro parâmetro é a taxa de juros, então marco aqui o C3. Segundo é o número de parcelas. Terceiro aqui é o valor principal.
Os outros dois parâmetros são opcionais. Então, a princípio, posso fechar aqui, ó. Fechando aqui, tá certo? Dou um Enter agora. Pronto. Aí, nossa tabelinha bonitinha. Já fazendo aqui, ó, período, saldo, as tabelas, na data zero, que é o hoje, que a gente tem o principal de 1.000. Aí, cada final de período, quanto está amortizando, quanto paga de juros. E aqui a totalização. Veja que o total das amortizações está batendo com o valor principal. E quando eu somo aqui o valor total da amortização com juros, bate com o valor das parcelas. Inclusive, posso somar tudo, está tudo batendo bonitinho. Está aqui. Inclusive, quando eu passo o cursor aqui, ó, ele já mostra a tabela que ele está usando a função saque amortiza. Tá joia? E agora é o seguinte. Vou apertar o F2 aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, mais um parâmetro. Veja que eu não tinha informado os dois parâmetros, porque eles são opcionais. Posso colocar aqui um número de carência, tá ok? Meses de carência. É 0 mês de carência, não calculou nenhuma. Vou colocar aqui, ó, 2 meses de carência. Ele já calculou. E, ó, também aqui, ó, eu não informei o parâmetro tipo de carência. Por quê? Ele já parte do princípio, naquela inicialização, que o valor é 0, que a gente já colocou ali, ó. Se não informar nada, assume como valor 0. Tá ok? Então, isso é legal. E ele já está fazendo aqui, ó, a tabelinha, considerando aqui, ó, 2 períodos de carência. Nesse período, 2 períodos de carência, o tipo de carência é 0, só paga juros. Então, só pagou juros, tá certo? Não pagou nada numa amortização, mas pagou os juros. E aqui. Então, veja o seguinte, ó, ganhei 2 períodos de carência, o que acontece? Meu financiamento, minhas parcelas são 5 parcelas, mas tem 2 períodos de carência. Então, como ele está fazendo, ó, 5 parcelas que eu estou amortizando o principal, e agora, e 2 parcelas que eu não paguei, 2 parcelas não, 2 períodos de carência, que eu não paguei juros, não paguei amortização, só paguei juros. Veja que estou pagando mais juros da outra vez, mas ganhei 2 períodos sem amortizar o principal. E agora, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar o terceiro parâmetro, o último parâmetro, que é aqui, tipo de carência. E agora eu vou mudar o tipo de carência para 1. E agora, olha que bonitinho, ó. Aí tem 2 períodos de carência, onde não pago nem amortização nem juros, não paga nada. Mas veja que o saldo devedor, ó, o valor dos juros está acumulando ao saldo devedor. Então, o saldo devedor era 100.000, não pagou nada. Então, estou acumulando os juros devidos ao valor principal, que passa a ser 110. Aí, vou calcular o novo principal. Não vou pagar nem juros, nem amortização. Então, vou pegar o equivalente aos juros, 10%, e vou somar aqui ao valor principal atualizado. E aí, a partir do terceiro mês, por 5 períodos, eu vou agora amortizar de maneira constante o quê? Os 121 mil. Como eu não paguei nem juros, nem amortização, o que acontece? Eu fui somando, o meu valor principal foi sendo atualizado. Então, quando eu começo a pagar minha dívida, ele não é mais 100 mil, ele é 121 mil. Por isso, mudou aqui minha amortização. E agora, eu estou pagando bem mais do que antes. Por quê? Porque meu principal foi acumulando mais juros sobre juros aqui. Ok? E aí vocês podem brincar à vontade, vou aumentar o número de carência, veja que a tabelinha já atualiza bonitinho, vou colocar 0 período de carência, tá certo? Então, funciona como... Aí ele nem olha esse tipo aqui. Posso mudar o número de meses, posso aumentar aqui o número de meses e assim por diante. Vou brincando aqui à vontade, colocando mais carência, menos carência. E o legal disso daqui é que você pode, por exemplo, você está numa situação, pode colocar outras tabelas aqui, ó, colocar lado a lado, aqui, ó, saque amortiza, e vou colocar aqui, ó, vou colocar os valores, a taxa, número de períodos, vou colocar aqui o valor principal, vou colocar aqui, ó, mesmo número de carência, e aqui eu vou colocar, vou mudar o tipo de carência para 1. Pode ser qualquer valor diferente de 0. Dou Enter aqui, aí eu posso comparar. Ó. O que acontece?
Esse daqui é quando eu tenho carência de 3 períodos, mas pago só juros. Esse aqui é o que eu tenho uma carência de 3 períodos, onde eu não pago nem juros. E aí eu posso ver no total aqui a diferença. Olha, quando eu pago juros, o total que eu vou amortizar é 100 mil, enquanto quando eu não pago nada, meu valor a amortizar é 133 mil. Então, aumentou o valor amortizado porque foi acumulando juros ao valor principal. E aqui, o que acontece? Juros pagos é 55 mil, tá certo? Quando eu estou pagando juros no período de carência. E aqui, como eu não estou pagando juros, mas ele está sendo somado ao principal, o total de juros passa a ser 33 mil. Aí você pode falar, puxa, esse aqui é melhor, eu estou pagando menos, estou pagando só 33 mil. Mas quando você soma os dois, olha o total. Quando você não paga nem amortização nem juros no período de carência, no final das contas você está gastando 166 mil contra 155 quando você só está pagando juros, não está amortizando o principal. Então você está pagando menos quando você pelo menos está pagando juros no período de carência, em comparação com no período na forma de carência que você não paga nada. Tá ok? Então legal que agora nessa nossa função aqui, ó, o saque amortiza, você pode comparar os efeitos de um e outro, de um outro tipo de amortização, e aí vendo até o que é melhor para o seu bolso, tá certo? Que tipo de carência, puxa, não, assim fica muito caro, vamos trabalhar com 2 períodos e tentar diluir melhor isso no tempo, com mais mensalidades, tá certo? O que acontece se eu reduzo a taxa de juros? Aí vocês podem brincar à vontade com essa função e veja que já sai a tabelinha toda prontinha, tá ok? Então, fica muito mais fácil para trabalhar. Tá joia? Tá aí, pessoal, como construir uma função Excel, como colocar parâmetros opcionais, já inicializando esses parâmetros, como já criar fazer uma função Excel que já te devolve uma tabela prontinha, que muitas vezes te quebra um galho, é aquela coisa. Você que de repente está pensando, fazendo simulações de financiamento, analisando vários projetos e tal, é legal porque você pode montar essas tabelas e rapidamente você já vê o resultado e pode fazer uma melhor análise, como isso cabe no bolso, tá certo? O que pode melhorar, inclusive para uma negociação, tá certo? E ter argumentos para fazer uma negociação melhor para a sua dívida, para o seu financiamento, para o seu empréstimo, tá ok? Ou para o projeto que você pretende financiar. Até mais! Aliás, antes do nosso até mais, depois você pode pegar essa mesma função e mudá-la para os outros sistemas de amortização, como sistema americano ou sistema francês, também conhecido como tabela Price. Então, a gente já sabe ali como mexer, só mexe uma outra coisa lá nas linhas de código e você vai fazer funções semelhantes ou similares a essa que a gente construiu, tá bom? Que é uma boa base para fazer seus códigos. Até mais!